Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Depois da Ingrid, Joseph, Christine e Leonardo, quem é que se segue? A tempestade de Leonardo está a chegar. Os picos vão ser na madrugada de quarta para quinta-feira e no sábado prevê-se chuva intensa e por vezes forte, com acumulação de precipitação que pode corresponder a 3 dias de inverno em apenas 24 horas. A depressão Leonardo provocou cheias em Grândola e Alcácer do Sal e suspendeu comboios na linha do Sul. 83 mil clientes da ERE descontinuavam sem eletricidade ontem e o Estado assumiu custos de 459 milhões de euros com linhas de crédito para as empresas afetadas pela tempestade Christine. O acesso a apoios de 10 mil euros exige provas de que seguros foram acionados e particulares, pequenas empresas e instituições têm de ter a sua situação regularizada perante o Estado. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve ontem também na região centro, onde defendeu uma maior ligação entre as Forças Armadas e a Proteção Civil e disse o que achava da comunicação do Governo às populações. A explicação às pessoas, em muitos casos, não correu bem. Não correu bem. E criticou as operadoras de telecomunicações que se portaram mal. O país ainda não recuperou de uma tempestade e vai ser obrigado a confrontar-se com novas e violentas intempéries que também se abatem sobre Espanha e Marrocos. Vem aí, entretanto, mais um rio atmosférico. O que é que isso significa? Há uma relação entre a sucessão de tempestades que atingiu a Península e as alterações climáticas? Para responder a estas e a outras questões, convidamos Andréa Cunha Freitas, jornalista do Azul, a secção do Público dedicada à crise climática, ambiente e sustentabilidade. Bem-vindos ao P24, o dia começa aqui. Andréa Cunha Freitas, vem este P24, depois da Ingrid, Joseph, Christine e Leonardo, o que é que segue? Vem aí mais um rio atmosférico, como escreveste, na sequência de uma entrevista que fizeste. O que é que significa isto? Olá, Amílcar. Sim, significa mais problemas em cima dos problemas que já tivemos nos últimos dias. Portanto, temos mais uma depressão pela frente, a cair em cima de um país já deprimido, literalmente deprimido, diria, completamente virado de pernas para o ar. Portanto, basicamente, para te dar uma imagem relativamente simples, é como se o país estivesse dentro de uma banheira a tirar copos de água, mas com a torneira aberta. E é isso que vamos ter com esta depressão a cair em cima de um território já muito fragilizado, de solos muito saturados. O termo rio atmosférico, que é isso que vamos enfrentar agora com o Leonardo, é um termo bastante literal. São faixas estreitas, mas muito extensas, de vapor de água concentrado na atmosfera, ou seja, são verdadeiros rios no céu. São fenómenos comuns, e sobretudo na Península Ibérica. Estes corredores de umidade são frequentes e acontecem todos os anos. É muita chuva num curto espaço de tempo, basicamente é isso. E de acordo com as previsões, nós vamos ter acumulados de chuva com valores que podem ser até superiores a 200 milímetros. O que é que isto significa? Uma precipitação de 100 milímetros significa que caíram 100 litros de água por metro quadrado, numa determinada área. Ou seja, neste caso, em apenas 4 a 5 dias, vamos ter um valor de precipitação que em muitas regiões corresponde à média da chuva num mês inteiro, mas concentrada em 4 ou 5 dias. Ou seja, o que nos espera são problemas. Agora, isto não é de todo invulgar. A nossa memória que é muitas vezes curta, Amílcar. A diferença é a intensidade, imagino. E o que é que explica a intensidade destas tempestades? O que é que explica a intensidade? As alterações climáticas. As alterações climáticas estão de facto a tornar estes fenómenos muito mais intensos. E eu aqui, na entrevista a que te referiste, que fiz ao investigador Ricardo Trigo, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ele explicava muito bem isso. Há uma diferença entre o calor e a precipitação. O calor está de facto a aumentar e as ondas de calor estão de facto a aumentar de intensidade e frequência com as alterações climáticas e com o aumento das emissões e o aquecimento do planeta, do nosso planeta enlumbrando, que nós não conseguimos fazer arrefecer. O caso da chuva é diferente, não é um aumento de frequência, é um aumento de intensidade. Os fenómenos não estão a ser mais frequentes, mas estão a ser muito mais intensos.
A nossa memória, era isso que eu tinha de dizer há pouco, a nossa memória é curta nestes fenómenos e nós lembramos-nos muitas vezes dos incêndios e nestas alturas recuperamos tragédias mais ou menos recentes, mas há 3 anos, e o próprio Ricardo Trigo falava nisso, há 3 anos Lisboa teve 5 rios atmosféricos seguidos, num mês. Foi há 3 anos. Portanto, isto não é um fenómeno raro. Agora, esta sucessão que temos tido é de facto devastadora e não tivemos só um rio atmosférico, tivemos um ciclone bomba, tivemos um sting jet, tivemos outros fenómenos. André, aproveito para já agora explicares o que é um ciclone bomba e o que é um sting jet e são também igualmente fenómenos recorrentes? O ciclone bomba é um termo que muitos especialistas consideram assim um bocadinho alarmista, mas não é. É um termo que é usado pelos especialistas, porque é isso mesmo, é um ciclone bomba. É literal, quase. É uma ciclogénese explosiva e é um pouco mais rara que o rio atmosférico, que vamos enfrentar agora com Leonardo. Portanto, é um termo que é usado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva. Quando o rio atmosférico estamos a falar sobretudo de muita chuva em um curto espaço de tempo, na ciclogénese explosiva ou no ciclone bomba estamos a falar de vento e chuva. A agravar isto, tivemos o nosso sting jet. Deixa-me só dizer a propósito do ciclone bomba que temos um trabalho muito interessante de uma tempestade que foi histórica em 1941, e já para falar em memória deste tipo de fenómenos, que foi feita pela nossa colega Cláudia Carvalho Silva e que é sobre o demónio de vento que varreu Portugal. E ela voltou a esse território muitos anos depois e muitos ainda tinham memória desse fenómeno, como muitos terão, tenho a certeza, em Leiria, daqui a décadas vão lembrar-se do que se passou em janeiro de 2026. Pronto, regressando ao que me estavas a perguntar, o sting jet já é mais raro que o ciclone bomba. É uma pequena área de ventos muito intensos, com velocidades normalmente superiores a 160 km/h. E é importante referir aqui uma coisa em relação à intensidade do vento. É que a diferença de um vento de 100 km/h e um de 200 km/h, para um leigo será o dobro, não é? Não é. Devido à física do vento, a força exercida sobre as estruturas, com um vento de 200 km/h em relação a um vento de 100 km/h, é 4 vezes maior, 4 vezes mais destruidora, mais brutal. Portanto, não é o dobro só. São fenómenos, alguns mais raros do que outros, e são fenómenos que indiscutivelmente estão associados às alterações climáticas e ao que estamos a fazer a este planeta. Era isso que te ia perguntar de seguida. Há de facto uma relação direta, taxativa, entre as alterações climáticas e esta sucessão de fenómenos? Como te explicava, não tanto pela sucessão de fenómenos, mas pela intensidade. Mas mais pela intensidade. Pela intensidade, sim, sem dúvida. O que aumenta é o número de fenómenos que são muito mais fortes, ou seja... Portanto, teremos de estar cientes de que iremos enfrentar cada vez mais fenómenos deste género e extremos, não é? Daí a próxima pergunta. Os incêndios e as inundações que temos tido nos últimos anos são problemas completamente diferentes ou eles fazem parte do mesmo problema, do mesmo desafio que temos pela frente? Não fazem parte do mesmo desafio, são consequências do mesmo problema. Mais uma vez, as alterações climáticas, e deixa-me só corrigir-te não é corrigir-te, acrescentar uma coisa ao teu raciocínio. Temos que estar cientes e preparados para estes fenómenos, não é só cientes, porque o conhecimento existe, mas temos que estar preparados de outra forma, temos que nos preparar de outra forma, nós não podemos deixar que o Ciresp, o nosso falhe numa altura destas, temos que preparar, sabendo que estes fenómenos vão ser muito mais intensos, temos que tentar procurar preparar a rede de telecomunicações para este tipo de fenómenos, para elas não quebrarem, para elas não nos falharem, mas pronto, a memória é curta e é como te dizia, não sei se, por exemplo, na sequência do apagão já muito mudou, e se muito se fez de diferente para no próximo apagão não termos consequências, por exemplo, e o mesmo vale para as tempestades.
Em relação ao que me estavas a perguntar, precisamente, os incêndios e as inundações. Nós sabemos que a temperatura do planeta está a aumentar e sabemos também que a Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente na Terra. São factos, é ciência. Cada fração adicional de 1 grau de aumento da temperatura é importante para os riscos. É importante para as nossas vidas, para as economias e para o planeta. O que é preciso, portanto, é prepararmos e adaptarmos a estes fenómenos. É preciso ir mais longe, é preciso fazer mais depressa e é preciso fazer as coisas em cooperação. Estou a falar a nível europeu, estou a falar também a nível ibérico. Estas tempestades normalmente afetam Portugal e Espanha. Sim, Espanha e Marrocos estão com problemas idênticos àqueles com que nos defrontamos agora. Sim, por exemplo, no caso dos incêndios que me estavas a falar, é importante lembrar que estas chuvas de agora vão ter um efeito, porque não só deixaram os solos saturados e mais soltos, mas também tornaram o terreno mais fértil. E com toda esta água, as áreas podem ficar muito mais rapidamente cobertas de vegetação. O que é esta vegetação? É combustível. E era importante, mais uma vez, volto à memória e ao conhecimento que existe e que está guardado em gavetas e que é guardado sucessivamente em gavetas, era importante que quando vier a prometida bonança depois da tempestade, como diz o ditado, que começássemos já a falar de prevenção para as ondas de calor e para os incêndios. Nós na próxima semana se calhar vamos estar a falar das presidenciais, na semana seguinte de um jogo de futebol, na outra sobre outro assunto qualquer, e nós não podemos apenas dar atenção a isto, falar das alterações climáticas, falar do aumento da frequência e de intensidade dos fenómenos extremos, quando eles nos caem literalmente em cima da cabeça. Nós temos que nos preparar para isto e temos que mudar radicalmente a forma como respondemos a estas tempestades e estas depressões de forma lata. Obrigado, Andréia Cunha Freitas, por esta conversa e espero ter-te mais vezes aqui no P24. Quando quiseres, Amílcar. A inovação desafia e faz crescer o interior do país. O programa Promove, criado pela Fundação La Caixa e BPI, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, apoia ideias inovadoras e projetos que, através da investigação, novas tecnologias, práticas sustentáveis e recursos locais, têm impacto real no interior. O BioSherry é um desses projetos que responde a desafios concretos do território. Está a ser implementado no Fundão pelo Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas e visa valorizar a produção de cerejas através do desenvolvimento e aplicação de bioestimulantes naturais. Promove a sustentabilidade, a produtividade e a qualidade dos frutos. A sua ideia tem potencial para desenvolver o interior? Aproveita a oportunidade. A fase de candidatura está aberta até 12 de fevereiro em fundacaulacaixa.pt/concurso-promove. Шановні українці і українки, сьогодні весь день роботи після російського удару. Zelensky criticou os ataques russos durante esta época de frio extremo. Trump disse que Putin cumpriu a sua palavra. O presidente dos Estados Unidos da América explicou que, nos termos do acordo alcançado com o Kremlin, no período de suspensão dos ataques expirou, era de domingo a domingo, disse Trump, referindo-se à semana passada. Entretanto, decorrem conversas mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi na tentativa de alcançar um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia. Espera-se que as negociações na capital dos Emirados Árabes Unidos terminem hoje. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.